Livro do profeta Jeremias, capítulo 5. Diz assim a palavra de Deus: Andai pelas ruas de Jerusalém, vede agora, informai-vos e buscai pelas suas praças, se puderes encontrar um homem, um só homem, que pratique a justiça e busque a verdade, eu perdoarei a cidade. E ainda que digam, vive o Senhor, certamente juram com falsidade. Ó Senhor, por acaso não é a verdade que teus olhos procuram? Tu os feriste, mas não lhes doeu. Tu os consumiste, mas se recusaram a receber a correção. Endureceram o rosto, mais do que uma rocha, e não quiseram se converter. Então eu disse, de fato, eles são pobres e insensatos, pois não conhecem o caminho do Senhor, nem a justiça do seu Deus. Irei aos líderes e falarei com eles, pois conhecem o caminho do Senhor e a justiça do seu Deus, mas também eles quebraram o jugo e romperam as cordas. Por isso, um leão da floresta os matará, um lobo dos desertos os destruirá, um leopardo ficará à espreita contra as suas cidades, e todo aquele que delas sair será despedaçado, porque as suas transgressões são muitas e a sua rebeldia é grande. Como poderei perdoar-te? Pois teus filhos me abandonaram e juraram pelos que não são deuses. Depois de eu os haver sustentado, adulteraram e se ajuntaram em bandos nos prostíbulos. Como garanhões bem nutridos, cada um andava relinchando a mulher do seu próximo. Por acaso não os castigarei por causa dessas coisas? Diz o Senhor. Ou não me vingarei de uma nação como esta? Pergunta o Deus vivo e verdadeiro. Meus amados irmãos, é impossível ler essa passagem sem que nós nos lembremos de Abraão, de Sodoma e de Gomorra. Deus enviou o seu filho, porque o Senhor falou com Abraão, e é Jesus Cristo pré-encarnado, com mais 2 anjos, que vão a Sodoma e Gomorra para poder, de fato, constatar se o clamor que chegara aos ouvidos do Senhor do céu correspondia com a realidade da imoralidade, da depravação e da degradação moral daquelas 2 cidades. Então Abraão, sabendo que aquela era uma cidade de fato ímpia e moralmente corrupta, e que o juízo de Deus seria absolutamente inevitável, ele intercede, ele diz, Deus, tu tratarás o justo do mesmo modo que tu tratarás o ímpio? Não fará justiça o Senhor de toda a terra? Claro que sim. Por isso ele disse, se tiverem 50 justos naquela cidade, o Senhor não destruirá. Deus disse, eu ouço a tua oração, se eu encontrar 50, eu não destruirei. Abraão pensou um pouquinho e disse, errei nos cálculos, é gente demais. 45, Deus disse, ok. Senhor, 40, Deus disse, ok. 30, 20, até que Abraão disse, essa é a última vez, não fique irado comigo. 10. Se o Senhor encontrar apenas 10 homens justos, íntegros, retos, o Senhor poupará a cidade. Deus disse,
eu pouparei. E Deus não encontrou 10 homens justos para que 2 cidades com milhares de pessoas não fossem destruídas como foram destruídas Sodoma e Gomorra. Agora, meus amados, o profeta Jeremias, se os irmãos lerem o capítulo 4, a partir do verso 19, os irmãos encontrarão lamentação feita pelo profeta por Judá. Observem o tom da lamentação e sintam a dor, o sofrimento de Jeremias. Ele diz: ah, minha aflição, eu me contorço em dores. Ó paredes do meu coração, ó, meu coração se agita, não posso calar-me, pois tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o tumulto da guerra. Deus já anunciou que, em virtude de 400 anos de desobediência, eles quebraram a aliança, o pacto, mergulharam na idolatria, na imoralidade e na injustiça social, por causa de 400 anos, 4 séculos de rebelião, quebra do pacto. E apesar do fato de que Deus insistentemente enviara seus profetas para chamá-los ao arrependimento, eles não se arrependeram. O que Deus fez? As maldições da aliança, que são os castigos prometidos se Israel e Judá quebrassem o pacto. Os castigos eram graduais e eles aumentavam em rigor. E se os irmãos lerem em Deuteronômio os castigos, verão que progressivamente eles aumentam de rigor, e o pior dos castigos de Deus era a derrota na guerra, sob invasão, o desterro, a deportação e o exílio. E Deus mandou vários daqueles castigos menos rigorosos para que seu povo se arrependesse. Mas diante da manutenção da rebelião e da desobediência, então Deus cumpriu o que prometera. Ele mandou a pior das maldições prometidas em caso da quebra da aliança. Sob invasão, derrota, desterro, deportação e exílio. E Jeremias descreve isso como se já tivesse acontecido. Ele já vê toda a desgraça, milhares de pessoas mortas, todas as cidades destruídas, queimadas, o templo queimado. Jeremias vê o que ainda não aconteceu, porque Deus disse que fará, e ele sabe que fará, e a Babilônia já está marchando, já está no caminho contra, e Jeremias está sofrendo, ele se contorcia de dores. Ó paredes do meu coração, ele estava sofrendo, porque ele já estava vendo tudo quanto Deus faria para punir uma nação que durante 400 anos não se converteu. De modo misericordioso, Deus, então, agora no capítulo 5, vê o seu profeta sofrendo tanto, e ele diz: Jeremias, eu vou dar mais uma oportunidade. Eu sou misericordioso e bom. Jeremias, eu te faço uma promessa. E tu sabes que eu cumprirei a minha promessa. A minha promessa é: eu perdoarei a cidade. Eu perdoarei a cidade, sob a seguinte condição. Jeremias, andai pelas ruas de Jerusalém. Não é caminhada, não é passeio. Andai pelas ruas de Jerusalém. Vede agora, com os teus próprios olhos. Escaneia, constata, averigua. Informai-vos. São milhares de pessoas que moram nela. E você não conhece todas elas. Então pergunte, informe-se.
Buscai pelas praças, o quê? Se puderes encontrar nessa andança, nessa busca de informação e nesta procura que eu te mando fazer, se puderes encontrar um homem, um só homem, que pratique a justiça e que busque a verdade, eu perdoarei a cidade. Deus, por conta de 10, em virtude da intercessão de Abraão, disse: eu pouparei Sodoma e Gomorra, se lá eu encontrar 10, apenas 10. Mais misericordioso Deus foi com Jerusalém. Ele disse: basta encontrar um. Então, Jeremias, eu te desafio, ande pelas ruas, vede, informe-se, procure pelas praças. Se você encontrar um só, Jeremias, estou dizendo, no meio de milhares e de milhares de pessoas, eu estou te dizendo, apenas uma só. E eu perdoarei, eu não punirei essa cidade com justiça, como ela merece. Só que Deus faz uma advertência para Jeremias. No verso 2 ele diz: e ainda que digam, vive o Senhor, certamente juram com falsidade. Essa expressão, vive o Senhor, era uma fórmula introdutória usada para fazer uma promessa e para fazer um juramento. E Deus disse a Jeremias: provavelmente você encontrará pessoas que dirão: eu pratico a justiça. Sim, eu busco a verdade. E eu juro, vive o Senhor. Eu juro. E Deus já disse para ele: certamente juram com falsidade. Não se deixe enganar, não se deixe iludir, porque tem muita gente que se atreve. A falta de temor é tão grande no meio do povo de Deus, o desrespeito para com Deus é tal, que existem pessoas capazes de jurar em nome do Senhor, falsamente, simplesmente, para convencer os outros de que aquilo que estão dizendo é verdadeiro. Mas como Deus conhece o coração humano, Deus já disse: não cai nessa, Jeremias. Ainda que digam, vive o Senhor, e jurem, é mentira. Agora os irmãos atentem. O que a verdade e a justiça representam para Deus? Representam tanto, que Deus perdoaria 2 cidades imorais como Sodoma e Gomorra. E a sua própria cidade, se pessoas que pratiquem, se um homem que praticasse a justiça e buscasse a verdade fosse encontrado. Com o que Deus se importa? Com o quanto você dá de dízimo? Se você participava das 3 festas religiosas judaicas? Se você não faltava aos cultos aos sábados no templo de Jerusalém? Não, Deus, irmãos, se importa. Deus não abre mão, em hipótese alguma, da justiça e da verdade. E se os irmãos lerem a armadura de por Ele confeccionada, verão que a justiça é na armadura o que protege o peito e as costas, e a verdade é o cinturão. Praticar a justiça. Quem joga bola uma vez no mês? Quem joga tênis uma vez por mês? Você pode dizer que esta pessoa pratica tênis, pratica esse esporte, não. Para configurar uma prática esportiva de um determinado esporte, no mínimo 3 vezes na semana. Praticar. Fazer da justiça o seu exercício, a sua rotina. Esta palavra justiça, meus irmãos, ela tem a ver com aquilo que é reto, aquilo que é íntegro, aquilo que é devido ao outro. O empresário deve ao trabalhador o salário. É o que é devido. E dar o salário é justo.
é o que é devido, é o que é correto. O trabalhador deve dar as suas 8 horas diárias de trabalho, as suas 40 horas ou 44 semanais, para o seu patrão. Isso é justo. Justiça é dar de acordo com o que é reto, o que é correto. É justiça. É tratar o outro de acordo com o padrão estabelecido. E para Deus isso é tão importante que maridos deem à sua esposa o que ela é digna, fidelidade, cuidado, proteção. Maridos, amai vossas mulheres. O que é que Deus espera das mulheres? Sejam submissas à direção do seu marido. Justiça é dar de acordo com o que é reto, o que é correto, o que é esperado. Se espera que um juiz julgue com justiça, que ele não favoreça o rico ou o importante em detrimento do pobre e do Zé Ninguém, que ele faça o que ele tem que fazer. Espera-se que o professor entre em sala de aula e ele dê aula, ele não fique contando piada, brincando, e o aluno não aprende, chega no vestibular ele não passa. Então justiça é o que é reto, é o que é correto. No relacionamento é dar aquilo que é devido. Isso é justiça, e Deus se importa com isso. Deus quer que o seu povo pratique a retidão, a integridade, que você trate cada um de acordo com o padrão divinamente estabelecido. Justiça. Deus quer pessoas que busquem a verdade. A mentira, Satanás é o pai da mentira. Você não pode enganar, iludir, a não ser que você minta. A mentira é satânica, a mentira é produto da pecaminosidade humana, e todas as vezes que alguém mente para enganar e iludir, ele tenta obter vantagem ou vitória através dessa arma maligna chamada mentira. Deus, disse Jeremias, ande pelas cidades, pelas ruas, pelas praças, procure, busque, se informe. Se você encontrar um homem que pratique a justiça, um único homem que busque a verdade, ele quer a verdade, ele não quer a mentira, porque quando uma pessoa não quer encontrar a verdade, ela dá razão para quem não tem, porque ela não estava procurando a verdade, ela só queria legitimar alguém de quem ela gosta. Irmãos, verdade. Olha o quanto isso é importante para Deus. É tão importante para Deus a justiça, a retidão, o caráter, a integridade e o lidar corretamente com o próximo, de acordo com o padrão divinamente estabelecido nos seus mandamentos, que Deus disse, Jeremias, eu prometo, eu perdoarei a cidade. Mas Jeremias não encontrou. E Deus disse, vai ter gente que vai dizer que pratica a justiça e que busca a verdade e vai jurar. Não acredite, eu os conheço, estão mentindo. Então Jeremias disse, versos 1 e 2 é Deus quem fala. De 3 a 6 quem fala é Jeremias. E de 7 a 9 é o Senhor quem volta a falar. Agora, Jeremias fala, ó Senhor, por acaso não é a verdade que teus olhos procuram? É uma pergunta retórica. Qual é a resposta? Sim. O que é que Deus procura em mim? A verdade. O que é que Deus procura em você? A verdade. Irmãos, é isso que Deus quer encontrar. Chega de aparência de piedade. Nós podemos enganar as pessoas com um vocabulário evangélico, unção, bênção, glória a Deus. Nós podemos, irmãos, ter uma performance religiosa que quem nos ver vai dizer, ali vai um santo homem de Deus, ali vai uma santa mulher de Deus, mas o que Deus está procurando é a verdade. Você mente, você engana. Existe verdade na sua vida? Quando você relata um acontecimento, você distorce para que ele possa, aquele relato, te inocentar e culpar o outro.
Ou você tem a coragem de dizer a verdade, mesmo sabendo que após dizer a verdade, você vai ficar mal, porque ficará claro que você é o responsável. Eu vi um acidente de trânsito, o homem estava indignado, porque antes da polícia chegar, ele admitiu que tinha errado. Quando a polícia chegou e ele teve uma conversa, aí ele mudou a história, ele mudou o relato. Agora o relato botava a culpa no outro e tirava dele. Mentira. Ele estava indignado e revoltado ao ver a mentira do diabo. E o que o Senhor procura é a verdade. Ó Senhor, por acaso não é a verdade que teus olhos procuram? Sim. Então esqueça o engano. Não minta. Não diga, eu não dei o dízimo porque... Não minta, diga a verdade. Eu não sou grato. Eu não sou fiel. Nós criamos eufemismos para criar uma cortina de fumaça para tentar justificar, meus irmãos, os nossos erros. Eu tenho escutado muito pastores da linha coach e muita gente dessa área dizer poder da autorresponsabilidade. Que coisa linda, bacana. O que é isso? Não, é reconhecer que você errou e assumir a responsabilidade. A Bíblia fala isso há 2000 anos, que você deve ter a honestidade de reconhecer que você errou, se arrepender e pedir perdão. Mas hoje, os intelectuais descobriram alguma coisa nova. Tem nada novo. É tudo velho. A Bíblia já fala disso há muito tempo. Significa, seja verdadeiro com você mesmo. Seja verdadeiro com o próximo. Seu casamento vai bem, vai mal? Qual a contribuição que você dá? Como está a sua vida? Você é uma vítima de tudo e de todos? Pare para pensar no que você fez, a contribuição que você deu para a sua vida estar exatamente do jeito que está. E assuma essa responsabilidade. Porque Deus procura a verdade. Deus procura a verdade. Como me entristece quando eu vou aconselhar um casal ou dois irmãos que na igreja se desentenderam, cada um conta uma versão. E a gente pensa, um dos dois está mentindo, ou os dois estão mentindo. A verdade passou longe disso aqui. E você fica, Quem é que está dizendo a verdade? Eu não sou Deus, eu não sei. Isso é ruim demais. O fato é que o Senhor, os olhos do Senhor buscam a verdade. Então, Jeremias, que estava tão triste e abatido, agora ele diz, tu os feriste, Deus os disciplinou. Para quê? Ao longo de 4 séculos, não estamos falando de 4 semanas, nem de 4 meses, nem de 4 anos, nós estamos falando de um período de 400 anos. Tu os feristes com disciplinas preliminares para que o povo se arrependesse e voltasse para Deus. Mas não lhes doeu. Já viu aquela criança que o pai dá-lhe uma e ele diz, não doeu? Aí o pai, de novo, não doeu. Tem criança assim, pois o povo reagiu assim. Jeremias está dizendo, tu os feristes, mas não lhes doeu. Eles não aprenderam com a dor. Tu os consumiste, mas se recusaram a receber a correção. Sabe o que eles fizeram? Endureceram o rosto, mais do que uma rocha, e não quiseram se converter. Ou seja, Deus trabalhou na vida do seu povo durante 400 anos, insistentemente, como ele diz, mandando juízos após juízos, para que eles se arrependessem, confessassem, mudassem e fossem perdoados, mas foi tudo inútil. Eles endureceram o semblante mais do que uma rocha. Eles não quiseram se converter. Então, Jeremias disse, Senhor, de fato, e ele está se referindo ao povo,
Eles são pobres e insensatos. Pobres em que sentido? Econômico? Não. Eles são pobres e insensatos. Em que consiste a pobreza e a insensatez deles? Por quê? É a explicação. Pois não conhecem o caminho do Senhor. Não conhecem a justiça do seu Deus. Porque o povo não conhecia o caminho do Senhor, o povo não conhecia a justiça do Senhor, é que eles não se converteram e se endureceram, e Jeremias era incapaz de encontrar um só homem que praticasse a justiça e buscasse a verdade. O caminho do Senhor é uma metáfora. Ambas as interpretações são possíveis. Ou o caminho do Senhor é o caminho, não é, que o Senhor traçou para o seu povo trilhar, como alguém que diz assim, você quer ir na casa da sua avó, mora lá meio na floresta, para você chegar lá, o caminho é esse aqui. Então ele dá uma espécie de mapa. Então tu vai trilhar esse caminho. Se você trilhar esse caminho, tu chega são e salvo lá na sua avó. Então é isso. Ou a ideia é de alguém que segue alguém que está andando pelo caminho. Segundo os exegetas, essas são as duas maneiras de compreender o caminho do Senhor. Eles não conhecem. Deus lhes revelou os seus caminhos, mas eles andaram pelos caminhos das nações, a idolatria. Os caminhos das nações, a imoralidade. Os caminhos das nações, a injustiça. Deus mostrou qual era o caminho, mas eles não conheceram o caminho do Senhor. Eles não conheceram a justiça de Deus, de Jeremias. Aí Jeremias tomou uma decisão. Sabe qual foi a decisão de Jeremias? Senhor, já que eu não encontrei nas praças e nas ruas, já que eu não encontrei no meio do povo, nem sequer um único homem que pratica a justiça, eu sei o que eu vou fazer para que tu perdoes a cidade. Irei aos líderes. Eu vou procurar os sacerdotes, o sumo sacerdote, o rei, os ministros de alto escalão. Eu vou procurar a nata, porque com certeza eu vou encontrar lá quem pratica a justiça e quem busca a verdade. E ele foi. Falarei com eles, pois conhecem o caminho do Senhor. Era o que Jeremias estava pressupondo. Eles conhecem a justiça do seu Deus. Eles conhecem. Eles são líderes. É dever dos líderes conhecer o caminho de Deus e a justiça do Senhor. Mas também eles, Senhor, quebraram o jugo e romperam as cordas. Imagine um touro que, pulando com a sua força brutal, ele consegue quebrar o jugo que foi colocado nele, e a corda que o prendia, ele rebentou, e ele fugiu. Ele se libertou do jugo e das cordas. Aí sabe o que acontece? Por isso um leão da floresta os matará. Um lobo dos desertos os destruirá. Um leopardo ficará à espreita. É verdade, se um animal rompe o jugo e rompe a corda, ele está livre. Mas agora ele está exposto aos animais selvagens, devoradores, que não terão piedade. Quando o leão vê um touro, ele lambe os beiços, ele diz, hoje a comida vai ser farta. O Senhor está dizendo, os líderes, eles disseram, nós não queremos o jugo do Senhor. O jugo do Senhor é a sua palavra, é a sua lei, é a sua soberania. Nós não queremos esse jugo. Essas cordas de Deus na nossa vida, nós não queremos. O jugo de Deus, as cordas de Deus nos protegem de Satanás, que como um leão furioso e faminto quer devorar. Mas as pessoas que não querem o jugo divino,
que não querem as cordas divinas, os mandamentos de Deus me aprisionam, estragam a minha vida, não posso fazer o que quero, o que bem entendo, porque tem um jugo. Mas o jugo, Jesus disse, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, as minhas cordas, elas não te amarram para te prender, é para te livrar. E a liderança na qual Jeremias acreditava encontrar homens que praticassem a justiça e buscassem a verdade, ele não encontrou. Por isso, esse será o resultado. O inimigo, no símbolo do leão da floresta, do lobo do deserto e do leopardo, virá. Todo aquele que sair da cidade será despedaçado. Sabe por quê? Verso 6. Porque as suas transgressões são muitas. Porque a sua rebeldia é grande. Irmãos, quem olhasse para o templo queimado, Jerusalém destruída e queimada, corpos que não foram sepultados, sendo comidos pelas aves do céu, como Deus prometeu, diria, esse Deus é cruel, hein? Esse Deus, que Deus! Mas Deus está dizendo, porque as suas transgressões são muitas, porque a sua rebeldia é grande. É por isso, é a justiça de Deus. Por isso Jeremias está dizendo, minha aflição, eu me contorço em dores, paredes do meu coração. Ele tinha dor no peito, porque ele sabia que Deus iria destruir aquela cidade por causa das suas transgressões, por causa da sua rebeldia. E ele está sofrendo, e Deus diz, Jeremias, mais uma evidência de quão bom e misericordioso eu sou. Vai às ruas, vai às praças, procura, dentre as milhares, informe-se. Eu prometo, se tu encontrares um único homem, que pratique a justiça e diga a verdade, busque a verdade, eu perdoo. Nem entre os líderes Jeremias encontrou. Então o Senhor agora, quem volta a falar é o Senhor. E ele pergunta, como poderei perdoar-te? Como? Para dizer, é impossível. Como poderei perdoar-te? Como? Pois teus filhos me abandonaram. Juraram pelos que não são deuses, depois de eu os haver sustentado, porque Deus lhes deu uma terra fértil e lhe deu as chuvas para que houvesse grandes colheitas e bênção. Sabe o que eles fizeram? Adulteraram, aqui no sentido espiritual, a idolatria. E se ajuntaram em bandos nos prostíbulos, porque naqueles templos idólatras, nos cultos de fertilidade, eram cultos de prostituição, de prostitutos e prostitutas, de homossexualismo, prostitutos e prostitutas, os cultos de fertilidade a Baal eram verdadeiras imoralidades, é o que eles faziam. Aí observem que a consequência de romper com Deus é romper com o próximo. Como garanhões bem nutridos, agora Deus vai falar do adultério mesmo, usando a seguinte figura de linguagem, como garanhões bem nutridos, cada um andava relinchando a mulher do seu próximo. Sim, porque eles perderam o temor a Deus e adulteraram espiritualmente. Então agora a prática do adultério é uma consequência natural e inevitável. Quando eles se reuniam, aqueles homens relinchando como garanhões bem nutridos, estavam tentando assediar as esposas dos homens casados. Imoralidade, a falta de respeito ao lar, à família. Como muita gente hoje
não é? Sabe que aquele homem é casado e a mulher dá em cima. Sabe que aquela mulher é casada e dá em cima. E eu estou falando também no meio de cristãos, para nossa vergonha. Irmãos, quantos homens casados não se dão ao respeito e por isso não são respeitados pelas mulheres? Quantas mulheres não se dão ao respeito e não estão sendo respeitadas pelos homens? Meus irmãos, o adultério, ele é uma evidência de que já houve um rompimento com Deus. E agora, o rompimento com o próximo, o desrespeito à família, ao lar, ao casamento, à aliança conjugal, é inevitável. E o Senhor termina a sua fala dizendo duas perguntas. Por acaso não os castigarei por causa dessas coisas? Essas coisas vão acontecer debaixo dos meus olhos. Vai ficar por isso mesmo? O Senhor pergunta. Eu não os castigarei? Por acaso não me vingarei de uma nação como esta? E a resposta é sim, o Senhor se vingará, porque Ele prometeu. Queridos irmãos, eu concluo então dizendo, nosso Deus é bom, misericordioso. Deus é paciente e perseverante. Ele está enviando alguns juízos preliminares e brandos sobre nós, para nós nos arrependermos de uma vida mundana, de uma vida sem integridade moral, sem integridade, sem verdade, de mentira, para ver se o seu povo se corrige, se emenda, se o seu povo se converte. Mas depois de pacientemente esperar, depois de enviar seus profetas, o Evangelho, e há um endurecimento e uma recusa de conversão, então o Senhor cumprirá o que Ele prometeu. Deus é misericordioso e bom, mas a Bíblia diz que Ele é um fogo devorador e que Ele é Deus zeloso, que os seus olhos procuram a verdade. Meus irmãos, se você treme e teme diante de Deus e da sua palavra, eu convido você a se arrepender dos seus pecados, a confessar os seus pecados, a aproveitar a misericórdia, a graça, a paciência de Deus, e de uma vez por todas e definitivamente romper com o passado, porque Deus apaga o nosso passado. Irmãos, que maravilha saber que Deus apaga com o seu perdão o nosso passado e lava e limpa quando nós de fato e verdadeiramente nos arrependemos. Mas se nós continuarmos a desperdiçar as chances de Deus na nossa vida e perseverarmos no erro, então Deus pergunta, como poderei perdoar-te? Deus pergunta, por acaso não os castigarei por causa dessas coisas? Por acaso não me vingarei de uma nação como esta? Tremamos e temamos diante do Senhor, porque Ele cumpre a sua palavra. Eu convido você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos e dizer, Deus, agora eu tomo a decisão sincera e verdadeira, calcada no arrependimento, de romper com tudo aquilo que hoje está te entristecendo, me separando de ti. Pai, pela tua misericórdia, apaga o meu passado, perdoa as minhas transgressões, lança nas profundezas dos oceanos, joga para trás das tuas costas, como a tua palavra diz, porque o Senhor só olha para a frente.
Se você fizer essa oração, você deixará este lugar salvo, liberto, perdoado. Diga: eu amo o teu jugo e as tuas cordas, Senhor. Eu amo, porque elas me protegem dos lobos, dos leopardos e do leão da floresta.